Olá pessoal, aqui é o professor Clécio do Que Tal Matemática. Vamos para a nossa aula 2 dos números complexos. Hoje eu vou falar da equação. Quem não assistiu ainda, assista a aula 1 que vai entender melhor esse conteúdo. Seguindo o caderno São Paulo Faz Escola. E aí eu vou só fazer uma breve revisão daquilo que nós vimos na aula passada. Os números complexos, o conjunto deles, começa com os números naturais, depois nós temos os conjuntos dos números inteiros. Lembrando, os naturais são números positivos, os inteiros são números positivos e negativos. Aí chega o conjunto dos números racionais, que são as frações e os números decimais. E aí nós temos o conjunto dos irracionais, que podemos ser o número π, e também as frações que a gente chama de dízima periódica. Tudo isso forma o conjunto dos números reais. E até aí, nós aprendemos até o terceiro ano do ensino médio, até o primeiro bimestre, que isso satisfazia as condições. E aí, proponho para vocês o que é proposto, os números complexos como número imaginário. Então, falei para vocês na aula passada também que os matemáticos discutiam muito sobre as equações. E um dos nós que a gente pode dizer dentro da matemática foi resolvido foi sobre o que eu vou comentar agora. Qual é o valor de x ao quadrado igual a 4 e qual é o valor de x ao quadrado igual a menos 4? Lembrando o seguinte, se eu olhar e pensar que x ao quadrado é igual a 4, a minha pergunta é: quais são os números que eu elevo ao quadrado para que dê 4? Né? E se nós formos olhar pensando nesse jeito, eu vou pensar no número 2. Então, eu vou pensar no número 2. Então, o número 2, ou seja, 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Um outro número que eu posso pensar que eleva ao quadrado que dá 4 é o número menos 2. Então, o menos 2 elevado ao quadrado, ou seja, menos 2 significa quantas vezes vou repetir o menos 2? 2 vezes. Então, menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Então, ou seja, esse daqui também dá 4. Se eu posso também analisar esse mesmo exercício pensando na minha raiz, ou seja, eu posso vir aqui, né, x ao quadrado, que é igual a 4, e se eu olhar para a raiz, olha só o que acontece, né? O que é olhar para a raiz? Eu vou usar aqui uma propriedade dos radicais. Então, raiz de um lado, mais ou menos raiz do outro. E aí o que acontece? A gente fala raiz quadrada, tem um 2 aqui disfarçado, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que este 2 e com este 2 é cancelado, ou seja, aí vai sobrar quem aqui para nós? Vai sobrar somente o x, que é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Ou seja, chegamos nos dois valores, mesmos dois valores lá em cima. Um x é igual a 2, o outro x é igual a menos 2. Até aí, tudo bem. Vamos olhar para o outro lado aqui e nós vamos pegar o mesmo raciocínio. Será que tem um número que eleva ao quadrado que dê 4? Perdão, que dê menos 4? Né? O que acontece? Então vamos pensar, se eu usar o mesmo artifício que eu usei do outro lado, se eu colocar aqui o 2 ao quadrado, eu vou observar que vai dar 4 positivo e não 4 negativo. Então, esse daqui não é uma resposta que vai dar menos 4. Se eu pensar no menos 2 ao quadrado, também eu não consigo chegar no valor de menos 4. E aí que vai surgir, e isso era um nó entre eles, será que existe um número que eleva ao quadrado que dê menos 4? Sim, então vamos discutir aí. Nós vimos na aula passada que o número imaginário, ele tem uma característica que é essa daqui, ó, i ao quadrado, que é igual a menos 1. Então, essa característica aqui, ou seja, essa definição do i ao quadrado, ele vai ser usado para resolver esse tipo de solução. Como que fica então? Então, vamos lá. Eu tenho x quadrado igual a menos 4. Então, qual é o valor do x que eu elevo ao quadrado que dá menos 4? Olhando para o conjunto dos números reais,
Até aqui, beleza. Mas olhando para os números reais aqui, eu não consigo. Então, olha só o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que usar o seguinte argumento. Eu vou fazer o mesmo processo, raiz de um lado, mais ou menos raiz do outro lado. Vou cancelar este 2 com a raiz. Aqui vai dar... Só que aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Presta bem atenção nisso. Aqui eu tenho menos 4, e aí eu vou separar ela do seguinte modo. Eu vou fazer menos 1 vezes 4. Se eu fizer menos 1 vezes 4, vai continuar dando raiz de menos 4. Eu não estou alterando nada aqui na minha raiz. Mas, como é uma multiplicação dentro dos radicais, eu posso separar essa raiz, ou seja, raiz de menos 1 vezes raiz de 4. E aí eu observei que menos 1 dos números complexos, quanto que é o menos 1? Quanto que vale o menos 1? I ao quadrado. Então eu vou substituir no lugar deste menos 1, eu vou colocar o quê? I ao quadrado. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. No lugar da raiz de menos 1 vai ficar I ao quadrado vezes raiz de 4. Aí agora eu já sei que vou fazer o mesmo processo que eu fiz nos outros exercícios. Eu vou pegar aqui, eu vou cortar o 2 que está aqui com a raiz. Vai sobrar quem aqui? O i, e a raiz de 4 é 2. Então, como assim? O que vai acontecer? Vamos lá. Isso vai ficar assim, ó. X é igual. Não posso esquecer do mais ou menos. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de i ao quadrado vai cancelar este com este, vai sobrar quem? I. Ou seja, olha só, qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá menos 4? O número que eu elevo ao quadrado que dá menos 4 pode ser mais 2i e menos 2i. Portanto, nos exercícios que vocês têm em mãos aí, no caderno, na primeira atividade, ele fala o seguinte: qual é a raiz quadrada de menos 9? Obviamente que eu tenho que olhar ele que pertence ao conjunto dos números complexos. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou ter que pensar assim, ó. Raiz de menos 9, ela é igual a quem? A menos 1, que multiplica o 9. Menos 1 vezes 9 não vai alterar em nada aqui. Igual, vou separar a raiz de quem? Raiz de menos 1 vezes raiz de 9. E lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, ou seja, no lugar desse i ao quadrado aqui, eu vou colocar i ao quadrado. No lugar do menos 1, eu vou colocar i ao quadrado. Então, vai ficar assim. No lugar do menos 1, eu vou colocar i ao quadrado, vezes raiz de 9. Basta agora, né, simplificar a questão das raízes. Ou seja, eu vou fazer agora o seguinte. Vou cortar o 2 que está aqui com este daqui. E raiz de 9, eu vou encontrar a raiz de 9. Quanto que vale a raiz de 9? Raiz de 9 vale quanto? Raiz de 9 vale 3. Portanto, esse exercício vai ficar assim. Qual a raiz quadrada de 9? 3. E aqui vai sobrar o quê? I. Ou seja, a raiz quadrada de menos 9 é igual a... Lembra que do outro exercício eu coloquei mais ou menos? Pode ser o que aqui? Mais ou menos 3i. Então, a raiz, portanto, a raiz quadrada de menos 9 é igual a mais ou menos 3i. Ah, professor, pode fazer direto? Pode. O que é fazer direto aqui? Fazer direto é pensar no seguinte: como eu tenho uma raiz em que eu sei que a raiz de 100, olhando para ela, é 10, e eu sei que dentro da raiz é negativo, então as possibilidades são, né? Vou fazer bem rápido aqui, né? Menos 1 vezes 100, e aí eu separando essa raiz, eu vou ter, separando essa raiz de modo que eu vou ter menos 1 vezes raiz de 100, onde eu tenho que o menos 1 aqui vai ficar raiz de i ao quadrado, ou seja, isso daqui vai dar, raiz de 100 vai dar 10 vezes quem? I. Portanto,
A minha resposta aqui vai ser a raiz de menos 100 é igual a quanto? Mais ou menos, né? O quê? 10i. E para nós encerrarmos a nossa aula, né? Aí nós temos o princípio que eu falei da aula passada, onde o conceito agora aqui, né, vai ser onde a gente trabalhou que i ao quadrado é igual a menos 1, né? Vamos ver a questão matemática, que são os cálculos agora, a gente vai estar vendo sobre os cálculos a partir dessa aula, tá? E qualquer dúvida, não esqueçam de mandar aí pelo WhatsApp as dúvidas, né, dessa nossa segunda aula. Pode escrever nos comentários aí E também, não esqueçam, nós temos um formulário. Cada aula, no final da página do YouTube, tem um formulário. Então, preencha o formulário, responda o formulário e envie o formulário. Bons estudos e até mais.